centenas de embarcações americanas de desembarque se aproximavam da costa sul de Saipan ao amanhecer de 15 de junho de 1944. Os homens a bordo haviam sido informados, armados e empacotados ombro a ombro em barcos de aço. À frente, um trecho de areia transformado pelos japoneses em um campo de matança. A ilha foi bombardeada incessantemente por dias. No mar, as defesas costeiras foram bombardeadas e aviões de porta-aviões metralharam bunkers e postos de comando. De cima, Saipan pode ter parecido já estar subjugada, mas aqueles que logo pisariam na ilha sabiam melhor. Os defensores não apenas estavam entrincheirados, mas determinados a lutar até o fim. Saipan era mais do que apenas outra ilha. Sua captura colocaria os bombardeiros americanos ao alcance direto das ilhas japonesas pela primeira vez na guerra. Fazia parte de um avanço americano pelo Pacífico Central, com o objetivo de levar o Japão a seus joelhos. Para os japoneses, perder Saipan representaria mais que uma simples derrota. Isso sinalizaria a vulnerabilidade do próprio império. Nas próximas 3 semanas, o combate seria implacável. Redes de cavernas, matagais na selva, cumes fortificados, cada um se tornaria cenário de combate corpo a corpo. Para as tropas japonesas, a rendição não era uma opção, e para muitos civis presos no meio, as consequências seriam trágicas. Foi uma batalha que reivindicaria dezenas de milhares de vidas, derrubaria um governo em Tóquio e, em suas últimas horas, veria uma das maiores cargas de suicídio da guerra, um último ato de desafio de um inimigo levado ao limite. Neste episódio, exploraremos como a Batalha de Saipan se desenrolou, desde o planejamento e desembarques até a defesa final desesperada. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Em dezembro de 1941, a guerra caiu sobre Pearl Harbor, mudando o curso da história para sempre. Pilotos japoneses voando de 6 porta-aviões desceram com uma eficiência aterrorizante. Eles destruíram mais de 180 aeronaves, afundaram ou danificaram 8 navios de guerra e mataram mais de 2.400 militares e civis americanos. No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos da América declarou guerra, arrastando os Estados Unidos para um conflito travado em todo o mundo, com teatros de guerra concentrados tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Enfrentar o dilema. Deveria focar principalmente na Europa, onde a máquina de guerra de Hitler estava em fúria, ou se comprometer em libertar o Pacífico da dominação japonesa. Sob a doutrina Europa primeiro, os aliados visavam derrotar a Alemanha antes de voltar com toda a força para o Japão. Mas na prática, o teatro do Pacífico também estava acelerando com brutal ferocidade. Isso resultou na estratégia de salto de ilha em ilha. Em vez de atacar todos os postos avançados japoneses, os americanos contornariam ilhas fortemente fortificadas, favorecendo posições menos defendidas, pulando de ilha em ilha pelo Pacífico para chegar ao Japão mais eficientemente. Era um plano nascido da necessidade logística e da urgente necessidade de limitar as baixas, embora essa estratégia ensinasse várias lições sangrentas. Em Guadalcanal, a partir de janeiro de 1943, os fuzileiros navais e soldados dos Estados Unidos da América lutaram para manter e eventualmente repelir as tropas japonesas entrincheiradas, sendo este assalto tão difícil que levou 7 meses de combate aéreo, marítimo e terrestre para garantir a ilha. Depois veio Tarawa em novembro de 1943, um pequeno atol onde quase 6.400 vidas americanas, japonesas e coreanas foram perdidas em apenas 3 dias. Tarawa ensinou uma verdade brutal. Defensores, mesmo em pequenas ilhas, poderiam impor um custo horrível. No início de 1944, o próximo objetivo estava muito mais adentro do Pacífico, com as ilhas Marshall de Kwajalein e Eniwetok caindo de janeiro a fevereiro, abrindo um caminho mais a oeste. A partir daí, apenas as Marianas permaneceram, um arquipélago que representava um portal para o próprio Japão. Capturar Saipan, Tinian e Guam
traria os bombardeiros pesados americanos, mais notavelmente o novo B-29 Super Fortress, a menos de 1.500 milhas de Tóquio, possibilitando uma campanha de bombardeio estratégico que o continente japonês nunca havia enfrentado antes. O timing tornou esse momento especialmente dramático. Em 6 de junho de 1944, apenas 9 dias antes do assalto a Saipan, as forças aliadas invadiram as praias da Normandia nos desembarques do dia D. Na Europa, a segunda frente finalmente foi quebrada. Enquanto isso, no Pacífico, mais um colossal assalto anfíbio já estava em andamento. Um planejador dos Estados Unidos da América na época teria observado: era como lutar duas guerras simultaneamente. Mas então estávamos fazendo exatamente isso. Fim da citação. O foco em Saipan revelou o quão global e interconectado este concurso se tornou. Uma guerra de navios e soldados, estratégia e sacrifício, táticas e tecnologia. Mesmo com todo o planejamento e ímpeto, poucos previam as consequências da Batalha de Saipan. Uma batalha de fogo e morte em terra, no mar e nos céus acima. No início de 1944, os aliados tinham seus olhos firmemente voltados para as Ilhas Marianas, e nenhuma mais crucial do que Saipan. O plano, codinome Operação Forager, era simples em ambição, mas monumental em escopo. Tomar Saipan, Tinian e Guam, construir aeródromos para os novos superfortalezas B-20 e 9, dando aos Estados Unidos da América alcance de Tóquio, Nagasaki e Hiroshima, e atacar o coração do Japão. O almirante de frota Chester Nimitz emitiu as ordens finais em março e, dias depois, o almirante Raymond Spruance, comandante da 5ª Frota, começou a montar a maior armada que o Pacífico já viu. Spruance reuniu quase 600 navios de guerra. De encoraçados a destroyers, ele foi escoltado por 15 porta-aviões e centenas de navios de apoio. Os céus foram dominados pela Força Tarefa 58, com F-6F Hellcats e SB-2C Helldivers, se preparando para suporte aéreo próximo. Nos convéses abaixo deles, o tenente-general Holland Howling Mad Smith comandava o 5º Corpo Anfíbio, reunindo mais de 127 mil fuzileiros navais e soldados. As 2ª e 4ª Divisões de Fuzileiros Navais, apoiadas pela 27ª Divisão de Infantaria do Exército em Reserva. Os equipamentos eram de escala inédita. 150 tanques, a maioria deles Shermans, alguns equipados com lança-chamas, centenas de embarcações de desembarque e meses de rações, munição e combustível. Tudo isso acumulado e ensaiado para um timing preciso. Holland Smith há muito tempo defendia a prática de rigoroso treinamento e planejamento anfíbio, e este era o seu momento. Ele famosamente insistiu na perfeita coordenação entre as forças do mar, terra e ar. Opondo-se a eles estava uma resoluta, embora em menor número, guarnição japonesa, sob o comando do tenente-general Yoshitsugu Saito, apoiado pelo vice-almirante Chuichi Nagumo. Cerca de 31.600 tropas, incluindo 6.000 marinheiros, guarneciam as defesas da ilha. Nos meses anteriores, os homens de Saito escavaram cavernas nas cristas vulcânicas, construíram bunkers, camuflaram fossos de armas e tunelizaram no interior rochoso. O objetivo deles era atrair os americanos para o interior, forçando-os a combater de caverna em caverna até sangrá-los à exaustão. Nos dias que antecederam o início dos desembarques, os planejadores navais e aéreos debatiam quanto poder de fogo lançar na ilha. Cronogramas de bombardeio de 2 dias foram definidos. Os encouraçados disparariam a longa distância, os porta-aviões fariam ataques aéreos e os destroyers sondariam as defesas. Mas enquanto uma quantidade imensa de bombas e artilharia caía sobre a ilha, surgiam dúvidas sobre sua eficácia. Como o historiador Robert A. Rosenthal observou, citação, 12.000 toneladas de munição naval foram disparadas
mas fizeram pouco para suavizar os bunkers japoneses até o momento em que os fuzileiros navais desembarcaram. Fim da citação. As cavernas e bunkers, ocultos sob a copa e a rocha, foram projetados para suportar esse tipo de bombardeio. No entanto, o bombardeio também serviria a outro propósito: semear o caos e destruir as comunicações. Nos dias que antecederam a invasão, a armada demonstrava seu poderio. Porta-aviões lançavam ondas de Hellcats, enquanto cruzadores e destroyers realizavam missões de fogo. Enquanto isso, o comando japonês endurecia sua determinação. Notícias de Tóquio promoviam unidade e sacrifício. O almirante Nagumo havia endurecido seus homens com frases que ecoavam a desafiadora postura do almirante Togo em Tsushima. Citação: "O destino do império repousa sobre esta única batalha." Fim da citação. Saito ordenou a seus oficiais não permitir o crescimento de nenhuma cabeça de praia americana. Todos os civis deveriam estar preparados para resistir, ou pior, segui-los na morte. Para os americanos, nenhum detalhe foi ignorado. Gráficos de desembarque foram analisados no navio, praias réplicas praticadas e tabelas de marés calculadas. Cada fator foi ponderado com precisão para reduzir a confusão. Na manhã de 15 de junho, Spruance ofereceu uma nota final sobre a intenção. Os planos eram detalhados, mas o homem no local deve agir por conta própria se as condições mudarem. Para ambos os lados, a atmosfera estava tensa, pois o cenário estava preparado para a batalha em Saipan se desenrolar. Decisões tomadas em uma colina, caverna ou no mar determinariam o controle da ilha e se ela seria uma base para bombardeiros americanos ou mais um sangrento campo de batalha no Pacífico. A manhã de 15 de junho de 1944 começou na escuridão e tensão. À medida que o horizonte clareava, quase 600 navios se agitavam na costa oeste de Saipan. O almirante Richmond Kelly Turner, conhecido como Terrível Turner por sua disciplina rigorosa e foco inabalável, era o comandante-geral das forças anfíbias durante a Operação Marianas, tendo anteriormente orquestrado desembarques em Guadalcanal e Tarawa. Foi sob seu comando que o assalto a Saipan foi lançado com a ordem "Desembarque à força de desembarque". Às 08h40, centenas de veículos de desembarque rastreados, conhecidos como LVTs, e barcos Higgins avançaram, cortando recifes de coral em uma exibição tanto brutal quanto impressionante. A bordo das embarcações, 8.000 fuzileiros navais da 2ª e 4ª Divisões, apoiados pela 27ª Divisão de Infantaria, preparavam-se para o impacto. Granadas riscavam o céu enquanto a artilharia naval e os aviões de porta-aviões preparavam uma recepção mortal. Momentos depois, a artilharia japonesa e metralhadoras irromperam de bunkers e casamatas ocultos no topo do penhasco. Daly, um fuzileiro naval do 25º Regimento, lembrou-se de sair de seu veículo de transporte de desembarque para um pesadelo de coral e sangue. Citação: corpos deitados em posições desfiguradas e grotescas. O cheiro acre de explosivos potentes. Fim da citação. Até o meio da manhã, cerca de 20.000 soldados americanos desembarcaram nas praias, avançando além do recife de coral sob intenso fogo inimigo, com tiros de franco-atiradores e explosões de morteiros ao redor. O capitão Sutphin foi um dos oficiais navais que coordenou as embarcações de desembarque e a logística durante o assalto. Ele desafiou a morte correndo de um lado para o outro nas praias para desembarcar tropas, munição, água, comida e suprimentos médicos. Ele guiou seu barco Higgins através do caos, desviando de recifes afiados e tiros de franco-atiradores, tudo isso ajoelhado, usando a blindagem de aço do barco como proteção. Ao mesmo tempo, engenheiros americanos lutavam para manter o fluxo de homens e materiais, improvisando bandeiras para guiar os barcos através de canais ocultos na borda do Recife. Ao longo da costa oeste, apelidada de Praia Amarela, Praia Verde e Praia Vermelha, os desembarques foram um mosaico de heroísmo e horror.
Na Praia Amarela, tanques lança-chamas Landing Vehicle, Tracked Armored lideraram o assalto, atraindo o fogo inimigo para que a infantaria pudesse seguir com relativa segurança. Atiradores americanos, do topo dos recifes de coral, miravam as linhas de árvores pantanosas além das praias, tendo uma prévia sinistra do que estava por vir. Às 09 horas, a cabeça de praia foi mantida, mas não sem custo. Quase 2.000 baixas dos Estados Unidos da América foram sustentadas, mas os ganhos eram inegáveis. Tanques e artilharia lutaram nos recifes para estabelecer o perímetro necessário para futuros avanços. Em Tanapag e Scarlet Beaches, naquela manhã, desembarques tênues haviam contido elementos da guarnição de Saito, mesmo que os japoneses rapidamente percebessem que eram iscas. Essa diversão rendeu dividendos, permitindo que as forças americanas consolidassem sua posição, com menos confrontos diretos durante aquelas primeiras horas críticas. Com as cabeças de praia seguras, o apoio aéreo, naval e de artilharia concentrou-se em alvos do interior. Hellcats e Helldivers, baseados em porta-aviões, metralharam bunkers conhecidos, enquanto encouraçados abriram fogo nas cristas com vista para as praias, especialmente a Colina 500 na base do Monte Topachal. Mas os defensores japoneses dominavam a camuflagem. Muitos bunkers permaneceram intactos, matando ou ferindo tropas horas depois que o bombardeio havia cessado. As embarcações de desembarque continuavam a sombria viagem de ida e volta, enquanto o dia virava noite, sob a cobertura da escuridão. O capitão Sutphin rotulou a rotina do ciclo noturno como infernal. O sono profundo era desconhecido enquanto os barcos Higgins se defendiam, estando atentos a barcos suicidas e nadadores japoneses. Apesar do cansaço e do medo, 20.000 tropas americanas permaneceram em terra ao anoitecer. No posto de comando, Holland Smith reuniu relatórios. Cabeça de praia segura, porém resistência mais forte que a esperada. A inteligência indicou que Saito havia deslocado seus defensores para o interior, recusando-se a contestar as praias e escolhendo terrenos onde o ocultamento e os sistemas de cavernas favoreceriam seus homens. Ao final da noite, os aliados mantinham uma posição precária, mas vital. E conforme o amanhecer se aproximava, os batalhões se entrincheiravam, os engenheiros preparavam as zonas de desembarque e as unidades de artilharia se preparavam para avançar. O palco estava montado. Nos dias seguintes, cada centímetro da ilha teria que ser disputado, e o triunfo silencioso do desembarque daria lugar a uma luta acirrada na selva e nas cavernas escondidas dentro dela. A luta por Saipan não descansou após os primeiros desembarques da manhã. Em 16 de junho, enquanto as forças americanas avançavam para o interior além das praias, os japoneses lançaram um poderoso contra-ataque noturno contra a 6ª e 4ª Divisões de Fuzileiros Navais. Longas colunas de infantaria e tanques avançavam pela estrada costeira em Garapã, tentando quebrar as linhas de avanço americanas antes que elas pudessem se estabelecer. Às 2 da manhã, a 6ª Divisão de Fuzileiros Navais, no flanco esquerdo, sofreu um ataque feroz. A infantaria inimiga, apoiada por tanques e guiada por chamadas de corneta e bandeiras erguidas, avançava estrondosamente, iluminada sob os fogos de estrela Shell. No entanto, o ataque falhou decisivamente, com canhões navais de 5 polegadas em destroyeres e metralhadoras baseadas em terra derrubando os japoneses. Ao amanhecer, quase 700 soldados japoneses jaziam mortos ao norte de suas linhas. Naquela noite, a 4ª Divisão de Fuzileiros Navais, bem entrincheirada ao sul, resistiu a ataques de sondagem e bombardeios de artilharia. O fogo naval e 3 batalhões de obuseiros de 105 milímetros repeliram cada investida japonesa. O resultado foram forças japonesas atordoadas, pouco a mostrar pelo esforço, e uma cabeça de praia americana reforçada. Até o dia 17, o foco se intensificou no aeródromo de Aslito. 4 tanques M-4 Sherman, do 4º Batalhão de Tanques, lideraram o avanço,
apenas para serem interrompidos pelo fogo japonês. O sargento artilheiro Robert Howard McHarg participou desta ação, sendo isolado das demais unidades de seu pelotão quando seu tanque foi destruído pelo fogo inimigo. McHarg continuou usando todas as armas do tanque contra o inimigo, até que a intensidade do fogo hostil o fez ordenar que sua tripulação escapasse pela escotilha. McHarg ficou para trás, usando suas granadas para cobrir a retirada de sua tripulação. Ferido, McHarg desmontou a metralhadora do tanque e enfrentou sozinho os japoneses que se aproximavam disparando contra a posição deles. Seu corpo foi encontrado depois do campo de batalha, junto a 16 soldados japoneses mortos. Robert McHarg foi condecorado póstumamente com a Medalha de Honra em 10 de abril de 1945. Ao anoitecer, com a chegada da 27ª Divisão de Infantaria do Exército e ordens de reserva do Tenente-General Howling Mad Smith, os fuzileiros navais e soldados cercaram o aeródromo, mas pararam seu avanço até o amanhecer. Então veio o 18 de junho, quando até 50 mil tropas dos Estados Unidos da América garantiram Aslito, renomeado para Isley Field, e começaram a convertê-lo em uma base aérea avançada. No mesmo dia, os planejadores navais sabiam que um encontro decisivo se aproximava no mar. A frota da Operação Eigo japonesa, sob o comando do vice-almirante Jizaburo Ozawa, estava se dirigindo para as Marianas em uma última tentativa de repelir a invasão. Enquanto as forças americanas se consolidavam em terra, um confronto se desenrolaria no ar e ao largo que decidiria o controle dos céus e, talvez, a própria ilha de Saipan. Enquanto a batalha em Saipan prosseguia, outro confronto se formava ao largo. A Marinha Imperial Japonesa estava preparando um golpe decisivo que levaria à maior batalha entre porta-aviões da história. No mar, o vice-almirante Jizaburo Ozawa reuniu a frota de porta-aviões restante do Japão, incluindo os navios Taiho, Shokaku e Ryo, apoiados por telas de cruzadores e destroyers. Sua missão era interceptar a Força-Tarefa 58 e frear o avanço americano antes que seu aeródromo recém-capturado fosse usado para apoiar as operações. Através do rádio, o almirante Raymond Spruance e o vice-almirante Mark Meecher estavam preparando sua própria resposta, um contra-ataque aéreo sem precedentes. Em 19 de junho, sob a direção de Spruance, a Força-Tarefa 58 lançou onda após onda de F-6F Hellcats SB, 2 Sea Helldivers e TBM Avengers dos porta-aviões da frota. Enterprise, Essex e Lexington, entre outros. No total, cerca de 1.300 aeronaves de porta-aviões enfrentaram aproximadamente 430 aviões do Japão, lançados em 4 ondas sucessivas. O Hellcat foi revolucionário. Movido por um motor Pratt Whitney R2800 de 2.000 cavalos de potência, blindado e armado com 6 metralhadoras de calibre .50 para aviões. Sua velocidade máxima de 380 mph e teto de 37.300 pés superavam em muito o envelhecido Mitsubishi A6M0 usado pelos japoneses. Com um design robusto e resistente para porta-aviões e treinamento de pilotos de primeira linha, o Hellcat reivindicou 75% das vitórias da Marinha dos Estados Unidos da América no Pacífico, alcançando uma proporção de 19-1 em abates. Os aviadores japoneses voavam principalmente com o A6M0, um ágil caça de longo alcance do início do período de guerra, mas sua armadura leve e a falta de radar os deixavam vulneráveis. Seus substitutos eram frequentemente pilotos novatos apressados para o combate após um ano de atrito. Quando a primeira onda de aeronaves japonesas entrou no alcance, os Hellcats equipados com radar dos Estados Unidos da América já estavam no ar. Mitchell lembrou famosamente, citação, era como um tiro ao alvo, fim da citação. Ao final do dia, as tripulações americanas reivindicaram aproximadamente 380 aviões inimigos,
enquanto as perdas dos Estados Unidos da América somaram apenas 123 aeronaves, com menos de 2 dúzias, sendo Hellcats perdidos em combate. Enquanto isso, os porta-aviões japoneses estavam cambaleando. Taiho, navio almirante da primeira força de ataque móvel, foi mortalmente danificado e depois afundou, com o porta-aviões Shokaku também sendo afundado no combate. Crucialmente, o grupo de aviadores experientes do Japão, especialmente 22 dos 35 comandantes de esquadrão, havia perecido. O contra-ataque decisivo planejado por Ozawa falhou antes mesmo de começar. De volta a Saipan, os comandantes terrestres dos Estados Unidos da América Smith, Holland e Turner estavam mais confiantes. O apoio naval e aéreo manteve a interceptação japonesa à distância. Os transportes americanos continuaram a descarregar milhares de homens e toneladas de suprimentos, mesmo enquanto os céus do Pacífico explodiam em tiros e chamas. O segundo dia, 20 de junho, viu mais saídas aéreas japonesas novamente repelidas com perdas mínimas. Ao anoitecer, Tóquio ordenou uma retirada. A frota de Ozawa desengajou e recuou para o norte. Com a ameaça naval despedaçada e as praias firmemente nas mãos dos americanos, o foco mudou para o interior. O que se seguiu foi uma luta brutal, metro a metro, crista a crista, através de alguns dos terrenos mais implacáveis e resistência tenaz que os fuzileiros navais e as tropas do exército já haviam encontrado. A espinha montanhosa da ilha corre como uma espinha dorsal irregular pelo seu centro, dominada pelas alturas vulcânicas do Monte Topachol, elevando-se a mais de 1.500 pés. Dessa posição, os japoneses podiam observar quase toda a metade sul de Saipan, e por isso tinha que ser tomada. Em 22 de junho, a 2ª e 4ª Divisões de Fuzileiros Navais Americanos, apoiadas pela 27ª Divisão de Infantaria, realizaram um ataque conjunto. A subida era íngreme e o solo solto com poeira vulcânica, entre altos campos de cana afiados como navalhas e atiradores japoneses que se embrenharam entre as rochas e fendas. Cada passo para cima era sob fogo. Um líder de pelotão escreveu: era a mesma história de sempre. Em cada campo, a companhia perderia um homem ou dois. Os franco-atiradores japoneses se camuflaram tão bem que era impossível localizá-los antes de atirarem. O Monte Topachol se tornou o foco da campanha, com a inteligência dos Estados Unidos da América, estimando que cerca de 15.000 defensores japoneses mantinham posições entrincheiradas. Em 25 de junho, os fuzileiros navais começaram a ascensão, apoiados por um bombardeio coordenado de obuseiros de 155 mm, fogo naval, caças-bombardeiros, P-47, que agora estavam voando de aslito, e lança-chamas montados em tanques conhecidos como Satans. Até 30 de junho, as forças americanas haviam tomado o Monte Topachol, privando os japoneses de seu principal ponto de observação. O cume oferecia uma vista panorâmica da ilha devastada, um prêmio amargo conquistado a um custo terrível. Então, avançando para o norte, os americanos entraram em Garapan, a capital de Saipan, e nas aldeias próximas. O combate de casa em casa foi brutal. Os defensores japoneses fortificaram escolas, igrejas e até hospitais, transformando toda a cidade em uma armadilha mortal. Civis, pegos no fogo cruzado, fugiram para o norte em desespero, muitos tendo sido informados pela propaganda japonesa sobre a natureza sanguinária e selvagem dos combatentes americanos, que tudo o que os esperava era morte, tortura e estupro. Alguns se esconderam em cavernas rezando para serem poupados, enquanto outros, tomados pelo medo, fugiram para os penhascos acima, campo de Marpy Point, agora conhecido como Penhasco do Suicídio, onde eles se jogaram para baixo. Eles temiam mais a captura pelos americanos do que a morte. Mas, em contradição à propaganda japonesa, alguns momentos de humanidade emergiram dos combates, como o resgate de uma criança japonesa ferida por uma patrulha marinha, uma imagem capturada pelo fotógrafo da Life,
Peter Stackpole. Outro fotógrafo da Life, Eugene Smith, notou a compaixão demonstrada pelos soldados dos Estados Unidos da América. Cita os soldados que haviam perdido tantos camaradas devido às mesmas cavernas, agora os cobriam, especialmente as crianças, com doces ou qualquer outra coisa que tivessem. Foi um magnífico exemplo de fair play e falta de ódio cegante, como pode superar a decência e a razão. Isso era verdadeiro americanismo. Fim da citação. No entanto, a batalha ela ainda estava em andamento e a brutalidade da guerra continuava a cobrar seu preço. Para erradicar os defensores japoneses escondidos nas cavernas de coral e bunkers que espalhavam a parte norte da ilha, as forças americanas empregaram tanques, lança-chamas e tratores. Era a guerra em seu estado mais primitivo. Fogo, terra e aço forçavam os homens a sair do esconderijo ou os enterravam vivos. Os soldados japoneses se recusavam a se render, agarrando-se a cada fenda como se o destino da guerra dependesse disso. Mesmo sem reforços e com seu apoio naval destruído, as forças japonesas permaneceram implacáveis. Seus comandantes já haviam aceitado que Saipan não poderia ser mantida, mas eles fariam os americanos pagar por cada centímetro. Desde o início de julho, as linhas americanas pressionaram para o norte em direção aos penhascos finais, e com o desespero japonês atingindo seu pico, um último plano de desespero estava prestes a ser colocado em movimento. Na manhã de 7 de julho de 1944, as forças japonesas em Saipan lançaram sua última tentativa desesperada de repelir as tropas americanas avançando. Este assalto suicida em massa, conhecido como Carga Banzai, foi o ápice de semanas de combate intenso e marcou a última resistência organizada significativa na ilha. Por volta das 3 da manhã, entre 3.000 a 5.000 soldados japoneses, incluindo seus feridos e tropas de apoio, se reuniram perto da aldeia de Makunsha, antes de avançar para o sul através da planície de Tanapag, em direção às posições americanas mantidas pela 27ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos da América. Armados com rifles, baionetas, espadas e armas improvisadas, eles dominaram várias posições americanas em um assalto frenético. Um atirador relatou sua experiência vívida dos ataques Banzai enquanto estava em Saipan, citando: "Sempre que encurralávamos o inimigo e não havia saída, enfrentávamos o temido ataque Banzai." Os 23 marines, assim como outros grupos, passaram por algumas dessas situações durante a aventura em Saipan. Apesar de temer esses ataques, eu os acolhia, o que é bastante paradoxal. Eles geraram muito medo, mas quando acabou, aquele setor específico estava livre de japoneses. Por horas, ouvíamos os preparativos para o ataque Banzai, pois era o fim para eles e eles sabiam. Devido à sua herança, treinamento e crença, eles não se renderiam. Tudo o que restava era uma carga final, um derramamento de todas as suas tropas em um lugar concentrado com o compromisso de levar o máximo de nós possível com eles. Enquanto este atirador se preparava para o assalto que sabia que estava por vir, ele podia ouvir os gritos e berros do inimigo durando horas, antes que finalmente um silêncio soasse, sinalizando o avanço do inimigo. De repente, há o que soou como 1000 pessoas gritando de uma vez, como uma horda de loucos saindo da escuridão diante de nós. Gritos de Banzai preenchiam o ar, oficiais japoneses liderando os demônios do inferno, suas espadas desembainhadas e girando em círculos sobre suas cabeças. Soldados japoneses estavam seguindo seus líderes, disparando suas armas contra nós e gritando Banzai enquanto avançavam em nossa direção. Nossas armas abriram fogo, nossos morteiros e metralhadoras dispararam continuamente. Não mais eles disparam em rajadas de 3 ou 5. Cinto após cinto de munição passa por aquela arma. O atirador balança o cano para a esquerda e para a direita. Mesmo que os corpos dos japoneses se acumulem à nossa frente, eles ainda nos atacam, correndo sobre os corpos caídos de seus camaradas. Os morteiros ficaram tão quentes com o fogo rápido
assim como os canos das metralhadoras, que não podiam mais ser usados. Balas zunem ao nosso redor. Os gritos são ensurdecedores. A área fede a morte e o cheiro de japoneses e pólvora permeia o ar. Cheio de medo e ódio, com o desejo de matar, nosso inimigo parece agora ser um animal selvagem, uma besta, um diabo, não humano de todo, com o único pensamento é matar, matar, matar. Finalmente acaba. Fim da citação. Outra história de heroísmo durante essa última carga, Banzai, é a do capitão Ben L. Salomon, da 27ª Divisão de Infantaria. Originalmente um dentista, Salomon estava servindo como cirurgião do 2º Batalhão, quando foram dominados pelas forças japonesas em carga. Sua estação de ajuda logo se encheu de feridos nos primeiros minutos, mas não seriam os únicos a adentrar sua tenda. A Sociedade da Medalha de Honra do Congresso captura o momento em que o capitão Salomon largou suas ferramentas de cirurgião para repelir o inimigo. Citação: à medida que o perímetro começou a ser invadido, tornou-se cada vez mais difícil para o capitão Salomon trabalhar nos feridos. Ele então viu um soldado japonês baionetando um dos soldados feridos que estava perto da tenda. Disparando agachado, o capitão Salomon matou rapidamente o soldado inimigo. Enquanto ele se voltava para os feridos, mais 2 soldados japoneses surgiram na entrada da tenda. Enquanto os soldados inimigos morriam, mais 4 rastejaram de sob as paredes da tenda. Atacando-os, o capitão Salomon chutou uma faca da mão de um, atirou em outro e baionetou um terceiro. O capitão Salomon atingiu o 4º soldado inimigo no estômago e um camarada ferido então atirou e matou o soldado inimigo. Percebendo a gravidade da situação, o capitão Salomon ordenou que os feridos fizessem o melhor que pudessem para voltar à estação de auxílio do regimento, enquanto ele tentava conter o inimigo até que eles estivessem seguros. O capitão Salomon então pegou um rifle de um dos feridos e saiu correndo da tenda. Após a morte de 4 homens ao manusear uma metralhadora, o capitão Salomon assumiu o controle da arma. Quando seu corpo foi encontrado, 98 soldados inimigos mortos estavam empilhados à sua frente. Fim da citação. Por seus esforços, o capitão Ben Salomon foi condecorado póstumamente com a Medalha de Honra quase 6 décadas depois, em 1º de maio de 2002. Até metade da manhã, as forças japonesas foram dizimadas. O 105º Regimento de Infantaria do Exército dos Estados Unidos da América sofreu baixas significativas, com quase 406 mortos e mais 512 feridos. As perdas japonesas, no entanto, foram ainda mais impressionantes, com aproximadamente 4.311 soldados mortos durante o assalto. Os remanescentes do comando japonês, incluindo o general Yoshitsugu Saito, cometeram seppuku, um tipo de suicídio ritual que reflete o ethos cultural e militar de lutar até a morte, em vez de se render. Após a carga, bolsões isolados de soldados japoneses continuaram a resistir. Porém, eram grupos pequenos e seus esforços foram majoritariamente ineficazes. Uma exceção notável, no entanto, foi o capitão Sakeoba, que, junto com 50 seguidores, continuou a evitar a captura e lutou nas selvas de Saipan até sua rendição eventual em dezembro de 1945, quase um ano e meio depois. Em 9 de julho de 1944, a ilha foi declarada segura. A bandeira americana foi hasteada sobre Saipan, simbolizando o fim das principais operações de combate e a vitória dos Estados Unidos da América. A Batalha de Saipan terminou com uma vitória decisiva americana, mas o custo foi alto. Em meados de julho de 1944, a ilha estava totalmente sob controle dos Estados Unidos da América, proporcionando um ponto de apoio vital no Pacífico dominado pelos japoneses. A captura de Saipan não apenas quebrou o perímetro defensivo japonês, mas também marcou um ponto de virada no cenário estratégico da Guerra do Pacífico.
Um dos valores imediatos de Saipan eram seus aeródromos, especialmente o aeródromo Aslito, renomeado para Campo Easley, que os Estados Unidos da América repararam e expandiram rapidamente. Isso permitiu o posicionamento dos novos bombardeiros B-29 Super Fortress, que tinham um alcance para atingir as ilhas principais japonesas pela primeira vez. Saipan, portanto, tornou-se uma plataforma de lançamento para campanhas de bombardeio aéreo sustentadas, ameaçando diretamente cidades como Tóquio, Nagasaki e Hiroshima. A ilha vizinha de Tinian, que foi capturada pouco depois de Saipan, serviria mais tarde como base para o Enola Gay e Bockscar, os B-29, que iriam lançar as bombas atômicas no Japão em agosto de 1945. O custo humano na Batalha de Saipan foi devastador. As estimativas variam, mas aproximadamente 3.426 militares dos Estados Unidos da América foram mortos, com mais de 13 mil feridos. As perdas militares japonesas foram muito maiores, no entanto, com cerca de 29 mil soldados perecendo, muitos lutando até a morte ou cometendo suicídio em vez de se renderem. Tragicamente, dezenas de milhares de civis também morreram, impulsionados pela propaganda de guerra que retratava as forças americanas como brutais e cruéis, levando a suicídios em massa em locais como o Penhasco do Suicídio e o Penhasco Banzai. As mortes de civis continuam sendo um dos aspectos mais angustiantes do legado da batalha. Estrategicamente, a perda em Saipan abalou o Japão até o seu núcleo. A queda da ilha expôs a vulnerabilidade da pátria japonesa e abalou a confiança na liderança imperial. Na verdade, essa derrota desencadeou uma crise política em Tóquio, levando à renúncia do primeiro-ministro Hideki Tojo e seu gabinete em 1944. Kōjō havia sido um fervoroso defensor da continuação da guerra a todo custo, e sua destituição refletiu o crescente descontentamento no governo japonês quanto às perspectivas sombrias de vitória. A batalha teve efeitos profundos no pensamento militar americano e japonês. Para os Estados Unidos da América, Saipan reforçou a eficácia de sua estratégia anfíbia de salto de ilha em ilha, contornando gradualmente ilhas fortemente fortificadas para capturar bases estratégicas mais próximas do Japão. O combate brutal vivenciado em Saipan também levou a melhorias táticas e logísticas para futuros assaltos, incluindo Iwo Jima e Okinawa. Por outro lado, para o exército japonês, a perda de Saipan levou a uma mudança para táticas defensivas cada vez mais desesperadas. As grandes cargas Banzai e os suicídios em massa de civis que foram testemunhados em Saipan indicavam a crescente disposição de lutar até o último homem, estabelecendo um tom sombrio para as batalhas que se seguiriam. A liderança militar do Japão reconheceu que a defesa convencional estava falhando e que as futuras batalhas seriam travadas com resistência fanática, mesmo com a derrota se aproximando. O historiador John Keegan refletiu sobre a importância de Saipan, descrevendo-a como, cito, uma batalha que marcou o fim da iniciativa estratégica do Japão no Pacífico e o começo do fim do próprio império. Fim da citação. A ilha se destaca como um símbolo austero da brutalidade da guerra e dos imensos sacrifícios feitos de ambos os lados. Saipan era muito mais que um campo de batalha. Era um portal estratégico, um catalisador político e uma lição sombria sobre o custo de uma guerra total. Sua captura permitiu que os Estados Unidos da América levassem a guerra até o Japão e acelerassem o fim do conflito. No entanto, o preço humano pago permanece como um lembrete solene dos horrores suportados durante a campanha do Pacífico.